Em algum momento você já se sentiu atrasado demais para Deus, como se estivesse perdido o tempo de começar a sua caminhada de fé com Ele? Hoje eu quero te mostrar que a graça de Deus não depende do seu tempo. Então não importa se você tenha acabado de começar a sua jornada com Deus, não importa se você acabou de regressar aos braços do Pai, eu quero te falar que a recompensa é a mesma, a graça é a mesma e que a salvação também continua sendo a mesma. E Jesus ele conta uma história que nos faz refletir muito sobre isso. Você conhece? Vamos falar hoje um pouco da parábola dos trabalhadores da vinha. Nela todos os trabalhadores recebem a mesma recompensa, recebem o mesmo salário, mesmo eles tendo começado em horários diferentes, em tempos períodos diferentes. Isso parece muito injusto, não? Talvez sim, mas aos olhos de Deus, isso se chama graça. E hoje eu quero que você entenda como essa parábola, essa visão, ela pode transformar a sua forma de enxergar o reino de Deus. E Jesus ele vai contar uma história falando que o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de casa, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para cuidar da vinha. E ele vai lá e contrata alguns de manhã e outros à tarde. Os de manhã ficaram das 9 até os meio-dia e os da tarde somente das 3 às 5. E no final do dia, o dono de casa deu o mesmo salário para todos. E os de manhã começaram a reclamar. Reclamaram porque eles trabalharam a mais que os da tarde. E o dono de casa vai falar: por acaso vocês têm inveja deles? Pois eu vos digo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa história ela fala sobre o reino dos céus. Não importa o quanto você está na caminhada, o que importa é o quanto você está recebendo ao chamado, está ouvindo o chamado de Deus para a sua vida. Deus ele pode muito menos salvar alguém de 10 anos, da mesma forma salvar alguém de 80 anos. Então não importa o seu tempo com Ele, o que importa é sobre a forma que você ouve, que você vai atender ao chamado. Porque o reino do céu é para todos, não é somente para um, para dois, mas todos aqueles que abrem o coração para atender ao chamado de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não é dom de vocês, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. E Deus ele não te salva pelo que você faz, Ele te salva pelo aquilo que você não faz. Isso significa que o amor dele é tão grande que as misericórdias dele não têm fim e chega à nossa vida todos os dias. Então não é sobre você, não é sobre o que você merece, é sobre o quanto você não merece. É a graça de Deus que está por cima de todas as coisas. Então não importa a pessoa que você é, não importa o quanto você tem errado, o que importa é o coração que você vai ter quando você ouvir o chamado e entender a voz de Deus soando dentro de você. Imagine um time de futebol que está disputando, por exemplo, um campeonato e o jogador reserva do time que está vencendo então os 2 minutos. E o jogo termina e eles vão ganhar o troféu. Da mesma forma que esse jogador reserva ele entrou nos 2 minutos. Da mesma forma é o céu. Aqueles que ainda aceitaram Jesus, aqueles que ainda decidiram mudar de vida, aqueles que ainda deram ouvidos aos chamados de Deus, ainda vai receber o troféu, vai receber a salvação. Então não importa o quão você tenha demorado, a realidade é que a partir do momento que você tem um coração disposto a correr, você ainda pode pegar esse troféu que é a sua salvação para com Deus. Eu conheci muitas pessoas que não eram cristãs, que realmente se arrependeram, que não sonham nem mais voltar para o mundo, porque sabem que por mais que é prazeroso, o mundo não paga o que a graça de Deus pagou por você, ainda que seja muito bom, que aos olhos humanos pareça que você está ganhando, mas a partir do momento que você vai acordar, você vai saber que você desperdiçou tudo que era lucro em perda. Mas quando você busca servir a Deus, tudo que parece que
é perca para alguns. Você sabe que está, por mais que o seu exterior esteja se desgastando, por mais que aqui pareça, cara, não tô chegando em lugar nenhum, mas você por dentro sabe que você está construindo um relacionamento, uma vida e um futuro te espera para com Deus. Então não é sobre o que você faz, o quanto você perde, estamos falando do quanto você ganha para com Deus. Pessoas que servem ao mundo estão perdendo a cada dia, mais pessoas que buscam relacionamento de Deus estão crescendo cada vez mais. Não é sobre o que você perde, mas é sobre o que aos olhos do mundo você está perdendo externamente, mas está construindo uma vida, um relacionamento com Deus. Isaías 1,18 diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos. Não é sobre o tempo que você andou pecando, mas é sobre a oportunidade que você vai ter de abraçar Jesus e seus pecados vão ser limpos. E eu quero te dizer que Deus em nenhum momento ele tem favoritos, mas ele espera que todos abrem o seu coração. Desde o justo que está na presença todos os dias, que precisa ter um relacionamento diário, precisa cultivar um hábito de falar com Deus. Pai, obrigado por mais um dia. Pai, agradeço pelo alimento. Pai, obrigado pelo Senhor se fazer presente na minha vida, até o ímpio que está lá no mundo. Porque mesmo o justo estando lá dentro, quando o ímpio ele vai, se converte, abre o seu coração para Deus. A palavra diz que tem festa no céu por um pecador que se arrepende. Então não é sobre o quanto você está, é sobre nós em Deus. Ele é a cabeça, nós o corpo. Então, que nós venhamos se alegrar juntos e alcançar esse amor inigualável, esse amor sem medida, esse amor sem limite que não tem fim para nossas vidas. Se você chegou até aqui no final, não esqueça de curtir, de se inscrever.